Saúde mental vai envolver questão social, ambiental, espiritual, física, cognitiva, psíquica. Por isso ampliamos, porque passamos a entender que existem vertentes que são plenamente sociais e ambientais, que impactam diretamente na maneira que o sujeito funciona. Gilberto Costa, psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental e mestre em gestão de programas e serviços de saúde. A terapia, ela não é um parque de diversões, tá? Não é um cabelo bonito que você corta, não é uma roupa legal que as pessoas estão usando. É um momento decisivo de autoconhecimento e de atravessamento em você mesmo. Você só vai entender saúde mental quando você... Salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você estiver assistindo. Aqui quem fala é o Milton, do Psicotaco Podcast, com o meu amigo Michael, nosso convidado. Salve, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Esse é o... acho que o 8º ou 9º episódio do Psicotalk Podcast. A gente já tá seguindo aí no nosso segundo ano. Inclusive, esse é um dos primeiros episódios que a gente tá seguindo aqui no Psicotalk Podcast. E, bem, muito prazer. Eu me chamo Michael Oliveira, sou estudante de Psicologia do 7º período. E hoje a gente tá com um convidado que, particularmente, eu e o Pablo já conversamos há um tempo. E a gente tava muito animado para esse episódio, para trazer esse convidado. E eu vos apresento Gilberto Costa, psicólogo, mestre em gestão de pessoas e serviços da saúde. Ele é professor universitário, membro da CORF, especialista em TCC e revisor e parecelista em revisão de artigos científicos, né? É isso, professor? É isso, por aí. De revistas, no caso, né? É. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado, gente. Prazer enorme mesmo. Sinta-se à vontade e vamos conversar hoje. A gente vai falar sobre saúde mental, sobre fatores Saúde que influenciam a saúde mental. A gente vai puxar esse gancho em geral, mas fatores que influenciam a saúde mental, o que a gente acredita que haverá futuramente a prevalência de doenças mentais, ou se isso vai melhorar, o que os dados indicam, o que o professor vai trazer pra gente hoje, e é isso, né, cara? Principalmente também políticas públicas, né? Porque, como você já falou, você já tem bastante experiência nessa área, é uma coisa bastante importante, até porque quando a gente vai falar... Já vou puxar aquele artigo que tu mesmo já tinha encaminhado, que é sobre no caso, tinha feito a pesquisa no REPS, que tinha tanto psiquiatra como psicólogo. E Sim. é até difícil para a pessoa definir o que seria uma saúde mental, né? O que é? É só ausência de doença? Pois é, isso é um assunto que sempre gera muita polêmica, né? Inclusive, quando nós vamos discutir com outros profissionais da área da saúde mental, primeiro que a saúde mental não é uma área que ela está direcionada apenas ao profissional da psicologia, né? Então você pode ter uma enfermeira que trabalha com saúde mental, você pode ter um psiquiatra, um neurologista, você pode ter vários outros profissionais que trabalham na área para fornecer e promover saúde mental que podem estar falando o que eu estou falando aqui, né? Então, o conceito de saúde mental ele é histórico, porque se a gente for entender a formação da saúde, principalmente no Brasil, nas primeiras políticas públicas, o surgimento do SUS, que sucedeu o INAMPS, né, que foi um dos primeiros, primeira oferta de saúde que nós tínhamos apenas para empregados e trabalhadores lá próximo da revolta da vacina. Então, naquele momento, saúde no Brasil e no restante do mundo também era na perspectiva de tirar a doença. Então, o sujeito ele apresentava um quadro clínico, seja ele de qualquer perspectiva. Os profissionais eles eram trabalhados, eles eram educados. Havia uma lógica de expurgar a doença. Tanto que hoje, se falarmos de saúde mental, várias pessoas vão ampliar o conceito. Porque saúde mental vai envolver questão social, ambiental, espiritual, física, cognitiva, psíquica. Por isso ampliamos, porque passamos a entender que existem vertentes que são plenamente sociais e ambientais, que impactam diretamente na maneira que o sujeito funciona. Então, hoje o conceito não é mais sobre a ausência de doença, apesar de nossas políticas funcionarem nessa perspectiva, mas a perspectiva de saúde mental é muito mais ampla. Saúde mental, eu tenho um conceito que é muito bacana de um psiquiatra, que ele fala sobre saúde mental é sobre caber na vida, né? E tem pessoas que cabem com folga, tem pessoas que estão muito apertados ali para fazer funcionar. Então, é sobre você ter folga, é sobre a perspectiva de você conseguir integralmente se sentir num campo harmônico, ter tranquilidade em todas as esferas da sua vida. E a gente vai falar de perspectiva financeira, perspectiva individual, perspectiva amorosa, perspectiva social, né? Então, é difícil demais ainda definir
Inclusive, a OMS chega perto de trazer essa definição, mas vacila quando dá uma perspectiva de saúde física e mental e não considera outras vertentes da perspectiva da humanidade, da sociedade, principalmente a sociedade moderna que a gente está vivendo hoje. É porque também é muito subjetivo, né? Até aquela questão do Bauman traz que como a modernidade está tão líquida, tipo, tudo passa tão rápido, a pessoa tem um relacionamento, depois já tem outro, a pessoa tem tudo na mão agora e quer tudo na mão, porque ela já se acostumou a isso. Tipo, as pessoas estão nascendo hoje já, querem tudo na mão e tá tudo muito rápido. Isso deixa as coisas tão aceleradas e perde aquela coisa de tipo assim, de saber lidar com o tédio, aquela coisa que a pessoa já sabe lidar um pouco mais sozinha. Então, quando chegou a pandemia aqui, era uma coisa que a pessoa tinha que lidar consigo mesmo em casa. Claro que também com a família tinha muitas questões pessoais, mas a pessoa também das pessoas se viram sozinhas e pensaram. E também teve uma grande recorrência de questões de busca por terapeutas, justamente pela pessoa não saber lidar consigo mesmo, entre aspas, em casa, não saber lidar sozinho. Uhum. E a gente não acompanhou. Nós ainda vamos sofrer os impactos. Eu tenho falado muito isso na sala de aula. A gente ainda não está sentindo os impactos ainda da pandemia. A gente sentiu os impactos estruturais, concretos, né? A gente sentiu o isolamento, sentimos a escassez de vários programas, a dinâmica de trabalho mudou. Inclusive, essa é uma dinâmica que ganhou muita repercussão na pandemia, mas os impactos a longo prazo, porque o vírus, né, da Covid, ela traz uma neuroinflamação. Ela de fato afeta o tecido cerebral. E a gente está tendo, por exemplo, alguns grandes hospitais em Londres e hospitais de referência na Europa já estão fechando com adolescentes da idade de vocês tendo risco de AVE, acidente vascular encefálico. É muito comum vocês abrirem a internet e verem pessoas falando sobre demência precoce. Então a gente está aumentando muitos casos de transtornos neurodegenerativos em razão da infecção por Covid. E isso é uma realidade. Isso já está sendo publicado, a gente está vendo já essas incidências no mundo inteiro, mas a gente ainda não fala sobre isso, né? Então, nós já temos muita coisa aí pela frente para falar sobre saúde mental, sobre saúde do ponto de vista epidemiológico também, que tem passado despercebido, principalmente na leitura da nossa perspectiva de políticas públicas aqui no Brasil, principalmente. Professor, você acabou de citar uma fala que eu achei interessante, que é essa questão sobre ter folga. E, assim, uma interpretação rápida que eu tive é de que o conceito de saúde apresentado pela OMS é o estado de completo bem-estar físico, mental, social. Então, vê-se que ele engloba várias áreas e essa questão de estar apertado, como você acabou de citar, eu acredito que é você estar bem em apenas uma dessas esferas e as outras estão prejudicadas. Exatamente. Eu me pergunto e devolvo a pergunta ao senhor, que seria: qual dessas outras esferas prejudicadas é a que mais impacta hoje na saúde mental do brasileiro? Perfeito. É a esfera social, não tenha dúvidas. Porque quando a gente fala da esfera social, a gente está falando de garantias e direitos que são básicos para a população, né? Vou te dar um exemplo muito, muito tranquilo agora. Vocês provavelmente podem não sofrer isso, mas caso ela volte de Uber para casa, ela vai ter um impacto emocional muito maior do que a gente, porque ela pode não ter segurança para chegar no bairro dela, porque não se sabe como que é o aspecto da iluminação no bairro, não se sabe quais são os aspectos de segurança. Como que eu vou avaliar os sintomas ansiosos de uma mulher que está entrando num Uber e comparar com 3 homens brancos que de estatura média dentro do mesmo Uber? São perspectivas completamente diferentes. Então, nós temos variáveis sociais que afetam diretamente na maneira que o sujeito se sente dentro da sociedade. E isso impacta consideravelmente. Eu costumo falar para os alunos da pesquisa assim, que a gente só consegue entender saúde mental quando a gente consegue entender políticas da periferia. Periferia é o centro. Ou seja, é lá que a gente consegue entender como trabalhar a saúde mental. Porque a gente, vendo como há modos de viver nesses lugares, a gente passa a entender como a gente pode atuar nesse aspecto. Então, variáveis sociais hoje são as variáveis que mais afetam a maneira que o sujeito funciona. E eu estou falando de políticas de garantias básicas que têm que ser reservadas para essa população, né? Então, aumentamos o salário mínimo, mas a gente aumentou também o preço das coisas. Então, as pessoas vão comer como? Se eu não como, eu não consigo ter valor calórico para conseguir me manter em pé. Meu raciocínio é afetado. Se eu não como se eu não consigo ingerir uma carga específica de calorias. Então, se alimentar afeta a minha saúde mental.
Porque quando eu chego às 8 horas da manhã, o meu chefe vai me pedir que eu tenha foco, desempenho e responsabilidade com o meu trabalho. Então, tudo vai envolver aspectos que estão voltados a decisões que são públicas e políticas, né? Então, quando eu tiro... Quando eu tiro a fiscalização de uma taxa de saneamento num bairro, isso vai afetar a saúde mental de todo mundo. Por exemplo, existem bairros aqui em São Luís que são alagados todo o período do inverno. Como que eu posso avaliar a saúde mental dessas famílias? Imagina você acordar de manhã cedo com as suas coisas todas destruídas. Entende? Não tem como a gente falar de saúde mental. Eu vou atender uma pessoa dessa no consultório, ela falando que o humor dela rebaixou. Aí eu vou dizer, olha, isso pode ser depressão. Pode ser porque ela acordou no outro dia com a cama dela alagada, porque passou a madrugada inteira dormindo e a chuva praticamente dentro da casa dela. Então, vocês entendem como existem aspectos sociais que são muito interessantes para a gente entender como saúde mental ela não é só a doença. Ela é, ela é uma cosmologia explicativa do sujeito dentro de várias outras formas dele existir. Dele existir dentro da comunidade, dele existir com ele mesmo e dele ter garantias e direitos de onde ele está vivendo e sendo quem ele é, né? Então, eu tenho muito receio, por exemplo, acho que a gente conversou isso em uma dada oportunidade por telefone, dessa necessidade, desse fetiche que hoje a modernidade tem de classificar, né? A classificação é uma coisa muito importante para uma decisão diagnóstica. E eu não tiro a razão. O DSM-5-TR hoje, que é o último manual que nós temos, ele tem aumentado a incidência de alguns transtornos pelo mundo. Isso é muito importante para a gente nortear o tratamento. Mas se eu não entender como esse indivíduo ele está inserido dentro de um contexto social, de nada vai adiantar eu ter que classificá-lo dentro de todos os sintomas que eu li, né? Então, perceba, e aí a gente está falando já da relação sujeito-tela, né? Eu estou aqui na minha casa e eu tenho uma série de outros aspectos sociais que me afetam, eu olho um psiquiatra, um psicólogo falando sobre sintomas de TDAH. É óbvio que eu vou me encaixar em todos, né? Porque, afinal de contas, eu já tenho variáveis sociais que já não estão me abarcando e eu vou bater muito com aquele sintoma. E aí vem uma discussão da psicopatologia, né? Que a gente precisa entender o que é sintoma clínico, sintoma subclínico, que a gente vai bater nesse papo aí por mais tempo. Mas vocês entendem que se eu não tenho garantias e eu não consigo inserir esse sujeito dentro de um panorama social, saúde mental não tem lugar nenhum. Eu posso ter o melhor psiquiatra do CAPS. Eu posso ter o melhor psicólogo do estado. Se eu não tenho garantias básicas dentro de uma população, ela vai continuar adoecendo. E é isso que tem acontecido. Tá? A gente tem acontecido porque saúde mental não é investimento público. E nunca vai ser. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem os CAPs que nós temos pelo estado, né? Se vocês, porventura, conhecerem alguns CAPs da Baixada, é muito comum, aqui em São Luís isso não existe tanto, mas é muito comum você encontrar CAPs que eles ficam distante do centro da cidade. Então, os pacientes eles precisam caminhar a cidade inteira para ser atendido por um CAPS, que fica à margem da comunidade. Um CAPS tem um psiquiatra muito, muito interessante, que ele trabalha numa perspectiva da psiquiatria social, que ele fala que, eu só acho genial, o CAPS ele não é uma instituição para estar à margem da população, ele é para estar dentro. Porque a primeira prerrogativa de um centro de atenção psicossocial é socializar o paciente. Então, o paciente ele precisa ter o acompanhamento e fazer parte da sociedade. Esse CAPS deveria estar dentro, por exemplo, ou perto de uma feira, perto de um centro comercial, perto de algumas galerias, porque o paciente ele precisa se sentir incluído na sociedade. Porque se o CAPS for para ser um local em que a gente vai expulsar o paciente da comunidade, a gente não avançou em nada desde a luta antimanicomial. A gente ainda está separando. A gente ainda está estigmatizando essas pessoas. Isso acontece muito ainda. Professor, você acabou de citar que... Eu tô viajando muito aqui, tô falando demais. Não, tô achando ótimo. Embora, se vocês deixarem. Que o acesso à saúde dessas pessoas de nível social e estado econômicos mais baixos, principalmente a saúde mental, ela é muito mais difícil. Sim. E assim, eu percebo que, acredito eu, que isso seja um problema também tanto para o pessoal que está buscando a saúde mental, quanto para os terapeutas que vão atender aquele público. Porque a gente aprende na faculdade um processo de construção e de estruturação psicoterápica que vem desde uma anamnese, e aí a gente passa por um momento de conhecer o paciente, a gente cria vínculo terapêutico, daí a gente vai aplicar intervenção, às vezes é preciso uso de medicação, e às vezes esse público maçante de nível social mais baixo, ele chega para
uma sociedade, terapeutas que não estão preparados para receber aquela demanda em um curto espaço de tempo e às vezes não tem recurso também. Perfeito. Quais seriam os caminhos que a gente pode buscar para encontrar soluções para que esses terapeutas conseguir formas de lidar com essa demanda e com esses pacientes que estão chegando nessa forma maçante? O que seria de solução para a gente? Perfeito. Hoje na saúde mental, trabalhar numa perspectiva de prevenção e promoção, ela ajuda muito. Nós vamos ter, por exemplo, 2 demandas específicas. Nós temos a demanda de pessoas que precisam se informar sobre saúde mental, que aí o trabalho ele é mesmo de fazer o que a gente está fazendo aqui. Vocês não estão se dando conta, mas a informação que vocês estão trazendo aqui é a forma mais barata de acessar qualquer pessoa, né? E essa eu diria, inclusive, que é a forma mais rica, a forma mais incrível de conseguir produzir conhecimento e ofertar saúde. É levar informação para a população. Uma população que ela é informada, ela sempre vai se proteger. Entende? Há uma proteção, porque o fator coletivo, ele é um fator protetivo na saúde de alguém. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pegar a ergonomia e o aspecto social de bairros daqui de São Luís, se você, por exemplo, furar o pneu do seu carro no Renascença, você vai ficar com o seu carro lá. Dificilmente alguém vai parar e vai dizer assim, você está precisando de ajuda? Né? Ou então tu chama um guincho ou tu chama o seguro, porque teu carro vai ficar lá. Se você fura o pneu do seu carro na Vila Embratel, no Saviana, há um coletivo. As pessoas vão parar e perguntar, vão ajudar, porque são protegidos. Eles têm um jeito de funcionamento em que somos nós. Entende? Então, falando de prevenção e promoção, quando eu sou um psicólogo social que trabalha numa perspectiva do qual a minha referência é o CAPS, o meu trabalho não é dentro do CAPS. E nem dentro dos falecidos NASFs, né? Que é o Núcleo de Apoio em Saúde e Família, que houve o desmonte do CAPS. Aí tiraram tudo. A minha perspectiva é dentro da comunidade. Para que aquela adolescente que está falando, está tendo pensamentos e ideações que vai parar lá no CAPS, é importante que na escola dela eu fale sobre saúde mental. É importante que eu divida um dia da minha semana para ir até a escola que ela está vivendo para explicar o que é pensamento, sentimento, emoção. Boa parte da nossa população não sabe nem a diferença de sentimento para emoção. Imagina uma adolescente se sentindo culpada e não saber o que é culpa. E qual que é a diferença para quem não sabe? O sentimento, vamos primeiro falar de emoção, né? A emoção, ela é uma característica biológica que ela atravessou toda a nossa história evolutiva, né? Então, o nosso cérebro, ele está equipado com características genéticas e também neurofisiológicas para a gente disparar emoções, né? Então, a raiva, a tristeza, o nojo, o medo e a alegria são as emoções consideradas emoções básicas. Então, qualquer ser vivo, inclusive o cachorro que vocês podem ter em casa, ele vai apresentar essas emoções. O sentimento é a experiência que a gente coloca dentro dessas características emocionais. Então, eu posso sentir culpa e expressar tristeza. Se nós estivéssemos num velório, nós 3, nós teríamos o comportamento de chorar, com a emoção da tristeza, talvez, mas o sentimento seria completamente diferente em relação ao defunto que está lá no centro. Você sentiria culpa porque talvez você que o matou, você sentiria desprezo porque, sei lá, ele não deixou nenhuma herança para você, e eu sentiria, por exemplo, desapego. São sentimentos, são coisas nossas. Por isso que quando a gente trabalha na psicoterapia com os pacientes, as emoções elas ficam visíveis e os sentimentos a gente não percebe, porque a gente não é educado a falar sobre isso. Nosso processo educativo, pais não falam pra gente assim o que você tá sentindo. E às vezes a gente até se equivoca, né? E você tá sentindo o quê? Raiva. Raiva é mais fácil. Eu tenho meus músculos que enrijecem, a minha mandíbula ela fica mais cerrada, eu sinto tremores, eu fico palpitando, e aí eu posso nomear, é raiva. Mas qual foi o sentimento que disparou isso? Aí a gente precisa descobrir. Então, imagina falar isso numa sala de aula para adolescentes de 15 anos. E no momento de uma frustração, o sentimento, ele entender que ele vai apresentar raiva. Isso não é o fim do mundo, por exemplo. Né? Eu acho que isso ia dar não vou falar super certo, mas eu acho que isso daria certo. Porque, por exemplo, assim, psicoeducação é uma coisa que é bastante até interessante. Uhum. E vamos dizer assim, tem as matérias básicas que a gente aprende lá, biologia, filosofia. E, vamos dizer assim, se supostamente colocasse a grade curricular, uma matéria de psicoeducação,
Sim. ia ser muito vantajoso. Até porque é o que aquele adolescente está assistindo no momento. Porque na escola muito se fala de você tem que estudar para você poder ser alguém na vida. Claro que tem que estudar para poder ser alguém na vida. Mas Perfeito. como ele é muito imediatista, talvez ele saber o que ele tá sentindo agora vai ser muito vantajoso para ele. Acho que Perfeito. Seria acredito muito- que... Pode criar. Não, era essa a conclusão que eu ia fazer mesmo. Ia ser muito vantajoso pra ele, porque ele tá assistindo agora e ele quer saber o que ele tá sentindo. Tanto que ele até busca online por isso, por essa formação. E, Maicon, isso que tu tá falando é tão perfeito. Pablo. Porque. Pablo, isso que você tá falando é tão incrível. Porque a gente não tá preparado para isso. A Verdade. nossa classe. Porque a nossa formação e a nossa prática ainda é muito complexa, né? A gente não tem ferramentas. A gente vai falar, por exemplo, de saúde mental, a gente acaba centralizando essa lógica para uma lógica de psicoterapia. Mas a psicoeducação você pode fazer sentado numa árvore. Exatamente. Psicoeducação você pode fazer numa conversa de sala de aula. Então, a nossa psicologia, e isso pode ser polêmico, assim, mas a nossa psicologia ainda é muito conservadora, né? Para um país como o nosso, que trabalha numa perspectiva de tentar descolonizar a sua forma de saber. Então, a gente ainda trabalha muito aspectos de clínica dentro do formato da psicologia. A psicologia, formar um psicólogo por 10 períodos para ele voltar para o social com uma lógica clínica não vai funcionar. Ele não vai conseguir entender o que ele precisa fazer, para onde ele vai, com quem que ele fala. Ele vai se sentar no CAPS, fechar a porta dele, ligar o ar-condicionado e esperar o paciente entrar. Como a gente habitualmente está fadado a acreditar depois que a gente sai da graduação. Não é, eu já atendi pacientes debaixo de uma árvore. Já atendi pacientes... Estou falando no caso quando eu atuava como psicólogo do CREAS e do CRAS, né? Eu já atendi usuários e pacientes que estavam saindo de uma festa, estavam visivelmente alterados por substâncias. Que eu ia esperar ele dormir, ele só tinha aquele atendimento e o meu horário. Eu precisava estar lá, debaixo de uma árvore. Já atendi pacientes em situações de extrema situação de suicídio, de autoextermínio. Eu ia dizer, vai lá no CRES que eu quero conversar com vocês. Ele estava lá trancado no quarto dele. Então, essa psicologia é a psicologia hoje do Brasil. Né? A gente, inclusive o CFP tem feito muito isso. A gente tem batido na tecla de tentar utilizar uma psicologia decolonial, que é uma psicologia que ela é para a nossa realidade. A realidade da classe brasileira. Né? Só que o formato das grades curriculares, que precisa ser preconizado pelo MEC, que vão ser vendidas nas universidades, ela tem um outro formato. Que às vezes vai se encaixar para uma classe específica. A gente não pode ser hipócrita. Quem vai para psicoterapia é quem tem condição de pagar, gente. É branco. Pior que é. Tá? Quem procura psicoterapia é quem tem condição de pagar. Quem não tem, nunca fez uma psicoterapia. Tá? E Então- a gente percebe isso quando a gente olha para a situação dos próprios estudantes. Se você chegar numa sala de aula e perguntar para todos os estudantes, eu acho que independente da faculdade que você chegar e você perguntar, você faz psicoterapia? Provavelmente a maioria vai dizer que não, né? Exatamente. Exatamente. E veja, a melhor... E o pior é que ainda tem a parte de ser uma boa terapia, porque, por exemplo, assim, vamos dizer assim, de tanta da população, vamos dizer, 100% da população, aí, vamos dizer, 30% tem a condição de pagar. Desses 30% estão buscando um profissional. Qual a porcentagem desses profissionais que fazem um bom trabalho para poder regir esse 30%? Aí já diminuindo, mas a porcentagem o que ainda Exatamente. faz com que talvez não tenha uma boa visão, porque também tem a questão do Exatamente. profissional ainda não atua muito bem. E Exatamente. essa questão de, principalmente, ter uma... Que, por exemplo, assim, isso que tu trouxe bastante, o Eco comentou, uma coisa que é muito pertinente e tem que ser falado, né? Quando o paciente, ele não tem um básico, cara, ele não tem, tipo, ele tá com a preocupação, claro que tem aquelas questões de depressão e toda uma questão, mas tem até a questão da pirâmide de Abraham Maslow, que Sim, ele sim. fala que tem que ter todas as questões. Se a pessoa tem as condições mínimas básicas, tipo, ela tem comida, ela tem um bom trabalho, ela tem uma boa rede social, aí ela vai, tem tipo camadas que ela vai resolvendo até chegar no principal. E muitos deles estão com o básico, que é a pessoa tá preocupada com o filho que não tem com quem ficar, porque tem que trabalhar para poder ter comida na mesa. E Perfeito. como é que o psicólogo ele consegue, vamos dizer, entre aspas assim, separar isso de
isso aqui não tem como a pessoa resolver, mas tem como fazer um paliativo para poder a pessoa se sentir melhor em relação a isso. Porque, claro que já teve muito dessas questões, a gente até debatendo na aula, né, Maicon? Dessa questão da pessoa. Mano, a pessoa tá com câncer. Claro que a pessoa não vai resolver aquilo na hora e a pessoa tá com câncer. Aí tem essa questão da remissão também, mas vamos dizer assim, a pessoa tá com câncer terminal. E aí, como é que o psicólogo vai intervir agora? Sendo Perfeito. que a pessoa tem que saber que, claro que também tem a questão realística, mas também ela tem que entender que ela ainda tem uma vida enquanto ela tem uma vida e tem essa questão de saber cuidar daquilo. Perfeito. Pablo, tu falou uma coisa que eu achei muito bacana e provocativa até. Boa parte dos profissionais que saem da graduação, que são recém-formados e vão na proposta de trabalho numa perspectiva de uma área da saúde, principalmente da área da saúde mental, eles se frustram. Por quê? Porque a perspectiva de saúde mental é o primeiro debate que a gente teve no começo do podcast. Da perspectiva de que eu só posso, de fato, entender que meu trabalho é eficaz quando eu removo do paciente a doença que ele me traz como queixa. Então, eu tenho uma senhora de 55 anos que precisa buscar o serviço de atendimento psicossocial, mas não pode porque o filho está em casa e isso traz sofrimento para ela. É uma coisa que ela não tem controle, eu não tenho controle e isso possivelmente não vai mudar tão cedo. Então eu vou me frustrar porque eu não vou conseguir remover esse sofrimento dela. O trabalho é fazer com que pelo menos ela se perceba. Que ela entenda que essas circunstâncias da vida dela é em razão de variáveis que são sociais que ela pode decidir em alguns momentos da vida, ou de circunstâncias, inclusive sociais, de como buscar apoio dentro de uma perspectiva da rede, né? Então, por isso que, e é muito legal isso que vocês estão falando, assim, é muito comum a gente escutar de profissionais recém-formados, de profissionais que trabalham no serviço público, de que eles se sentem frustrados. Porque eles falam, eu já escutei de alguns profissionais, parece que eu estou enxugando gelo. Não está enxugando gelo, tu está fazendo muito. Só que a tua lógica de saúde mental é que não é apropriada para o modelo cultural social que tu está inserido. Né? Então, para uma senhora, por exemplo, que, como tu falaste, né, com todas essas circunstâncias, a gente não vai conseguir mudar isso dela. E a gente nem tem que levar esse peso pra gente, tá? Não é nosso. Mas entender que ela tem que ser assistida, aí é um trabalho nosso. Vamos pensar, uma senhora com essas características que você trouxe, ela tem que ser assistida dentro do direito dela, como mulher. E talvez, vamos lá, talvez até uma idosa. Então eu preciso conversar com o conselho do idoso, do município, eu preciso articular ela dentro de uma rede, para que ela se sinta protegida. Porque até então esse neto não é nem trabalho e nem direito dela de ter que cuidar. Então eu preciso conscientizá-la do direito dela. Talvez eu tenha até ofertado saúde mental, mas não foi removendo doença. Foi dando garantia para ela. Entendeu? Então, dentro de uma perspectiva clínica, isso fica mais claro. Por isso que os psicólogos que trabalham numa perspectiva clínica de saúde mental, eles conseguem observar começo, meio, fim. Mas, ora, esse paciente tem um contexto. Ele está ali para uma queixa específica. E ele está ali com privilégios específicos. Então, fica mais nítido esse trabalho que a gente consegue olhar nos livros. Agora, dentro de uma perspectiva social, o buraco é bem mais embaixo. Muito mais embaixo. Então, um psicólogo social, ele precisa, ou de saúde mental, ele precisa ter essa leitura de que ele não pode se cobrar por não conseguir resolver tudo. Na verdade, a gente nem tem que se cobrar por achar que a gente vai resolver tudo, que a gente não vai. E nem é nesse nosso papel. É que a gente vê muito que essa questão de promoção e prevenção à saúde, né, a psicoeducação que o Pablo citou agora há pouco, ela é uma etapa do processo psicoterapêutico total. Sim. Então eu acredito que, assim, penso eu e acredito que outros profissionais também que ainda não foram informados sobre, a gente enxerga como esse processo de promoção, de prevenção, de passar informação ao público como apenas uma etapa do processo geral. Sim. Então, se a gente faz isso e a gente, sei lá, não enxerga um processo acontecendo que é a cabeça do clínico, a gente sente que o nosso trabalho não está feito. Exato. E aí o que você acabou de comentar em relação a ir lá na escola e a conscientizar o público, as crianças, os adolescentes, é um trabalho de conscientização e é um trabalho muito bem feito. Então, é demais. Faz muito pela população. Demais. Imagina, é um processo que se capilariza. Você conscientiza um, que vai conscientizando o outro, vai conscientizando o outro. Você se dá conta, você tem pessoas informadas. Às vezes nem os professores sabem, né? Às vezes nem o professor sabe. Às vezes nem o psicólogo.
Faz sentido. Nesse caso da senhora, que vocês estavam comentando, avisar, no caso, informá-la sobre os seus direitos e sobre aonde ela pode recorrer, o que ela pode fazer, é um baita trabalho, né? Porque às vezes a pessoa ela tá ali jogada e ela não tem noção sabe do que ela vai direito. fazer, não sabe dos seus direitos, não sabe a quem recorrer, o que ela vai fazer se tal coisa acontecer, e aí ir lá e entregar essa informação é ouro às vezes para a mão dessa pessoa, né? Exatamente. Conseguir colocar essa pessoa para ser assistida já é um trabalhão. Eu acho que tem já é um trabalho, isso impacta na vida da pessoa. A gente precisa descentralizar, isso é uma coisa legal, inclusive para vocês que vão se formar, que estão na trajetória da psicologia. A gente precisa sair desse fetiche que nós somos o centro de saúde mental de alguém, né? Que somos a bengala, como a gente ouve, né? Nós não somos, gente. Nós somos só uma pequena fatia que oferta saúde mental para essa pessoa. Mas tem muitas outras coisas que são fatores protetivos que podem ajudar na vida de alguém. Nós somos só um personagem desse drama, dessa dramaturgia inteira da vida de alguém. Então, às vezes, a gente precisa entender que o nosso papel não é nem ficar. Às vezes é sair. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa ensina ela a, tipo, andar com as próprias pernas. Porque Exato. se continuar nesse caminho, o próprio terapeuta pode virar uma bengala. Exato. Porque aí a pessoa, tipo, me senti mal. Tô indo pro terapeuta. Tô me sentindo um pouco melhor, agora não vou mais. Aí depois acontece uma merda e ela volta lá. Sim, eu tinha um paciente que ele configura muito isso que a gente tá falando, né? Ele fazia, hoje ele faz sessões de acompanhamento e de manutenção, mas ele fazia terapia. E, gente, terapia é um custo. A gente tem que ter noção disso, é um custo alto na vida de alguém, tá? Tudo é um custo, né? Tratamento é um custo. A nossa vida é um completo tratamento. Vou deixar muito claro, a gente nunca está saudável, a gente está sempre tratando alguma coisa, nem que seja uma fratura, nem que seja tratando de questões financeiras, tratando nossas relações. Então a gente está sendo investindo em saúde. E a psicoterapia tem um custo na vida de alguém. No momento de bater ali as contas, o valor que sai para o psicólogo é um valor alto. A gente não tem que ser hipócrita nesse ponto, né? Inclusive, tem o valor de cada sessão lá na tabela do CRP. É um valor que talvez não seja alto, mas é um valor que representa o nosso trabalho. A gente tem que ganhar por isso. Ponto. Mas levar em consideração a estirpe social do nosso estado, por exemplo, bate no bolso de, por exemplo, de uma pessoa de classe média. Tá? É consciência de classe, isso. Então, eu tinha um paciente que ele fazia a terapia e ele já tinha alcançado os objetivos terapêuticos, tinha feito a avaliação e a gente estava seguindo tranquilamente. Fazia uso de medicamento psiquiátrico, ele tinha, na época, um diagnóstico também. E dos objetivos terapêuticos que ele não conseguia alcançar era a ida para a academia, né? Então eu falava, olha, você precisa fazer um exercício físico, que é importante para a tua saúde mental, é importante para que a gente continue com algumas coisas aqui na terapia. Ele falou que não dava porque pagar uma academia estava fora do orçamento. Porque ele estava pagando a terapia e estava pagando outras coisas. Eu disse, pois então, a gente dá alta na terapia e você vai pra academia. Eu não quero mais que você venha pra cá. Eu quero que você venha pra cá quinzenalmente e olhe lá. Mas eu quero que pra academia você vá com as indicações do teu personal. Não tinha opção de correr, não? Hã? Não tinha opção de fazer uma corrida, algo... Porque havia uma adaptado. questão de autoimagem, tinha outras questões. Né? Preferências do paciente, no caso. E ele queria... E aí já são coisas muito específicas, mas, por exemplo, redução de peso, ganho de massa muscular. Entendi. Então, tinha um exercício prático para isso. E ele já tinha feito, inclusive, avaliação personal e tudo. E aí eu falei, a terapia agora não é o ponto central da tua vida, nem eu na tua vida. Agora o ponto central da tua vida é o exercício. Então, eu vou sair. Você vai receber uma alta parcial. Você vai ficar um tempo sem ir para terapia. Sentir esse movimento do exercício e quando você sentir necessidade de voltar, você volta. Não sou eu que vou ofertar isso. Não sou eu que vou precisar pegar na mão dele e levar para lá. Existe uma questão financeira que antecede a decisão dele de ir para o exercício. Eu que vou precisar falar isso, eu que vou dizer, não, te vira, paga a sessão e faz teu exercício. Não posso fazer isso. Nem é ético. É exatamente o que eu ia dizer. Até uma questão ética, né? Porque se você visa o bem do paciente, você sabe que o exercício físico é o que está faltando para que ele fique completo ali, porque impacto na saúde mental e saúde física não se separa, né? Corpo e mente. Então, se você abre mão de um, você obviamente vai afetar o outro. E daí você não está agindo eticamente porque não está visando o bem do paciente. Exatamente. E ele foi. Né? E aí, com alguns meses, ele conseguiu alcançar a média que ele queria e teve algumas questões que ele foi vendo, foi tendo promoções e aí ele volta para terapia.
já voltou com outra perspectiva. Já não era mais aquela, né? Então, a graduação e hoje, principalmente, essa exposição que a psicologia tem encarado com essa nova fase, essa nova onda que a gente está tendo. Hoje nós somos debate de mesa, tá? As pessoas falam sobre psicólogos, séries falam sobre psicólogos, piadas falam sobre psicólogos, novelas falam sobre psicólogos. Hoje a gente ganhou um espaço muito grande dentro da sociedade. Verdade. E esse movimento, ele tem impactado diretamente no nosso trabalho, na forma da gente ofertar saúde mental, ofertar o que a gente tem para fazer. E isso tem colocado uma lógica, uma imaginação, uma fantasia na cabeça do profissional de que nós somos o centro disso. Mas nós não somos. Saúde mental não é só psicólogo. Saúde mental são relacionamentos saudáveis. Saúde mental é uma conversa com o pai e com a mãe. Saúde mental é iluminação na tua rua. Saúde mental é tu conseguir ter uma folga no mês para conseguir comprar alguma coisa que tu sempre quis. Uma viagem. Tanto Você que... conseguir se vestir bem, qualquer coisa do tipo, pode falar. Comer bem. Comer bem também. Porque é todo o conjunto, né? Quando a gente vai Exatamente. falar disso. Também tem essa questão de que tem gente, tem alguns que afirmam, tem sempre esse debate. Tem uns que afirmam que assim, todo mundo tem que fazer terapia. Tem uns que falam assim, não é preciso todo mundo fazer terapia. Claro que tem contextos e tem variáveis de vida. É bom que pelo menos todo mundo passe por uma experiência psicoterápica, porque vai ter momentos que talvez necessite. Mas não talvez todo mundo o tempo todo, porque tanto como você disse, saúde mental não tem diretamente nada a ver com terapeuta. Exato. Então a pessoa pode ter uma saúde mental sem ter um terapeuta. Perfeito. Mas claro, tem situações e contextos de vida que talvez a pessoa necessite. Porque tá passando por um luto, ou porque não tá tão claro aquela saúde mental, entre aspas, e talvez o terapeuta possa ajudar. Não é não? Sim, sim. Isso que você falou é muito interessante, porque essa narrativa ela já vem há muito tempo. E agora, com esse lugar que a gente assumiu dentro da sociedade, isso ganhou um tom diferente, né? Porque as pessoas utilizam hoje fazer terapia como um alcance de mercado, sabe? As pessoas acham bonito falar que fazem terapia. Né? Eu tô fazendo terapia. Mas o meu terapeuta, né? Como se fosse uma capa de celular bonita que você comprou, sabe? Uma roupa legal que você adquiriu. Uma coisa nova que, dentro de uma perspectiva dialética, Karl Marx fala sobre isso, né? Sob uma perspectiva histórica dialética, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu faço terapia, para que eu seja aceito, para que eu entenda que eu estou organizado, que eu sou uma pessoa evoluída. Esse é um caminho diferente. Eu penso que as pessoas, pelo menos uma vez na vida, precisariam experimentar poder se ouvir, tá? E isso, obviamente, quem faz somos nós, dá essa oportunidade. Mas eu não afirmo que todo mundo precisa de terapia. É perigoso eu falar isso. Tem pessoas que estão passando por situações de vida que eu acho que a psicoterapia não ajudaria. Tem coisas que estão no momento específico da vida de alguém que não tem que mexer agora. Tirando a questão financeira, qual seria um exemplo? Existe uma pessoa, por exemplo, que está na decisão de ter que fazer o TCC. Um exemplo. E é um momento muito importante na vida dessa pessoa. É uma situação hipotética. E de repente, por pressão social, ela tem que fazer terapia e ela acaba expondo um abuso sexual. A gente vai ter duas situações. Uma, de que a gente vai ter que trabalhar isso na terapia. Duas, de que ela vai perder consideração, atenção e desempenho para o restante do TCC. São dois problemas que a gente acabou desenterrando. Sem se dar conta. Por muito tempo Muito específico isso, mas tem vários outros. Posso dar vários outros exemplos. Alguém, por exemplo, que decide fazer a terapia porque tá numa vida tranquila e aí na terapia descobre, por exemplo, que a vida que ele tem amorosa não tá sendo muito interessante. Aí vai e barra com a vida amorosa, sendo que ele vai ter outros impactos na vida depois. Naquele momento foi importante. Entende? Mas aí é uma questão de heterogeneia também, né? Tipo, Exato, talvez o terapeuta, ele não puxar. soube conduzir, aí ele acabou interpretando aquilo como um problema, ele trouxe pra terapia porque, claro, tinha alguma coisa também pra ele trazer. Mas Concordo. aí também é um momento de vida misturado com, talvez, o terapeuta em si. Aí pode... É muitas variáveis pra poder falar hipoteticamente. acho Mas que a gente tá só hipoteticamente, um unicórnio caiu assim. acho que assim, a fala que fica pra quem tá em casa assistindo é que
Por muito tempo eu ouvi muita gente falando, as pessoas às vezes já me perguntaram e eu até dei a resposta errada, mas pra quem eu dei a resposta errada, eu vou dar a resposta certa agora, que A resposta é errada. a terapia, a gente aprende. quando a gente vai aprendendo, a terapia ela não faz bem pra todo mundo. Tipo, ela pode até inclusive fazer mal, que é o que a gente chama de efeito iatrogênico, né? E eu vim aprender isso de uns tempos pra cá. E aí você percebe que aquela fala bonita de eu faço terapia, ela passa a não ser mais tão bonita assim quando você Exato. percebe que talvez isso não seja bom para aquela pessoa, né? Eu tenho até receio de falar isso num influxo da lógica social. A terapia, ela não é um parque de diversões, tá? Não é um cabelo bonito que você corta. Não é uma roupa legal que as pessoas estão usando. É um momento decisivo de autoconhecimento e de atravessamento em você mesmo. Não tem como tu virar pra uma pessoa porque tu tá achando que a terapia tá super legal contigo e dizer tu precisa fazer também. Como se eu estivesse falando, assiste um filme que eu vi, porque tu vais gostar. Não é assim que funciona. Então, eu acho que a pergunta, se alguém te aborda perguntando sobre terapia, a pergunta ela tem que voltar. Por que tu acha que você tem que fazer terapia? Tu tá se sentindo bem pra fazer isso agora? Entende? Que motivo? Eu vou te explicar como funciona comigo a terapia. E aí tu vê se tu te sente confortável pra fazer também. Terapia, análise, o que quer que seja. Então, eu acho perigoso. Eu já tive pacientes que, pela lógica de consumo da terapia, porque hoje a terapia está numa lógica de consumo, não numa lógica de necessidade. As pessoas chegavam para dizer assim, eu vim fazer porque falaram que era legal. E abriram coisas que não estavam preparados para abrir. E agora aguenta. Teve que ficar. Teve que entender isso. Mas não estava preparado para aquilo. Pensava que era uma conversa. Como foi apresentado na série. Não foi apresentado nos bom também, espaços. de certa forma, porque talvez aquilo tava... Sim. Se a pessoa chegou ao ponto de ter que falar daquilo, algum ponto que ele tava incomodando ela. Uhum. Então, meio que pode ser bom a pessoa até mais cedo ter que lidar com isso, ter que lidar mais tarde e Sim. aquilo vai aumentando. Ou talvez não. Não sei também. Sim. E tem muito do que vocês falaram também. Tem muito da condução do terapeuta, né? Tem pessoas que vão passar a vida inteira em terapia como parque de diversões. Né? De falar. De desabafar. Como é falado demais, né? Tô indo porque eu preciso conversar. Então, se a nossa condução ela não for ética ao ponto de trabalharmos pontos que sejam de fato significativos para serem trabalhados na terapia, identificar padrões de pensamento, identificar esquemas e questionar esquemas, por exemplo, o paciente só vai mesmo para marcar presença. E aí realmente é um parque de diversões. Aí eu posso dizer numa roda de conversa, eu fui para terapia. E aí o que resolveu aquilo? Rapaz, ainda não. Não consegui. Foi análise. A questão de devolver a pergunta só fica um pouco estranho se tu for um estudante de psicologia, porque daí a pessoa pergunta, fazer terapia? Por que tu acha que é bom fazer terapia? Aí ele vai dizer, vai começar. Professor, a gente falou muito sobre o impacto em várias camadas, principalmente na social, da saúde mental, e eu queria meio que traçar, olhando um pouco agora para o futuro. Tá. E também citar algo que você falou sobre a Covid, que há impactos mais para frente, né, mais de longe, que a gente ainda não consegue sentir. Daí eu queria que você comentasse um pouco sobre esses impactos, quais são esses impactos que a gente ainda não sentiu. Sim. E o que se espera para a saúde mental para o futuro. Ela vai melhorar, ela vai piorar e o porquê de cada coisa. Tá, a gente tem que partir de um pressuposto de trazer evidência, né? Amanhã eu vou fazer uma palestra sobre isso lá no Concebe, falando sobre essa saúde mental da sociedade e o futuro dela. E eu não sou muito entusiasmado. Eu posso explicar por quê? Porque eu sou viciado em números. E os números não estão muito ao nosso favor dos últimos 30 anos para cá. Tem uma pesquisa que foi feita por um consórcio do Instituto Gates, em que ele investiga e ele financia pesquisadores e epidemiólogos pelo mundo inteiro a traçar perfis e variáveis de saúde pela população geral, né? Então, como é que isso funciona? Eu pego um estado específico, avalio a evidência, a validade estatística de lá e consigo estimar para os próximos anos o que pode acontecer com essas pessoas. Então, no meio de toda essa pesquisa, que é uma pesquisa gigante, ela é de 92 ela é de 91 até 21.
Ela finalizou agora em 21. Ela é longitudinal, né? É, uma pesquisa longitudinal, ela é experimental, ela é feita de é uma pesquisa de meta-análise multicêntrica. Ela vai trabalhar com vários grupos pelo mundo inteiro. Então ele pegou diagnósticos, pegou casos clínicos, pegou arboviroses. Então é uma pesquisa muito grande mesmo. E que lá tem uma seção falando sobre os impactos dentro da perspectiva de saúde mental. Para fora, essa questão de transtorno psiquiátrico, transtorno neurológico e transtorno e espectros específicos do neurodesenvolvimento, eles colocam uma camada só dentro da pesquisa. Então eles chamam isso de transtornos do sistema nervoso central. Porque hoje, para a neuropsiquiatria, todo transtorno mental, independente de qual seção ele esteja, ele tem uma afetação cerebral. Então, uma depressão, por exemplo, que é um transtorno psiquiátrico, ele vai afetar também a composição orgânica do teu cérebro. Tua hipófise é afetada, teu sistema límbico é afetado, teu córtex pré-frontal é afetado, a maneira de você disponibilizar adrenalina, ocitocina, tudo isso, endorfina, tudo isso é afetado. Então, um transtorno psiquiátrico, ele afeta também o sistema nervoso central. Então, doenças ou transtornos mentais, para as pesquisas europeias, americanas, também é uma afetação do sistema nervoso central. Então, eles colocam a nomenclatura de transtorno do sistema nervoso central. Então, eles tipificavam, né? Transtorno de humor, transtorno do sono, transtornos alimentares, transtorno do neurodesenvolvimento, que aí entra autismo, TDAH, que está em alta, que inclusive no Brasil a gente triplicou. E aí, o que isso acontece? Aí vem o medo. Nós, hoje, no mundo, nós temos 6 bilhões de pessoas no mundo inteiro. E na pesquisa, eles apresentavam que 4,3 bilhões de pessoas já tinham um transtorno do sistema nervoso central. É como se eu estivesse falando que a esfera do mundo, metade, já tem um transtorno mental. Ele não está falando de uma prevalência. Eu não estou dizendo assim, olha, de acordo com a estimativa de tantos por cento, daqui a 5 anos, tais pessoas podem desenvolver. Não é isso, que foi a pesquisa do consórcio Covid que foi feita na época da pandemia, que a gente falava assim, semana que vem vão ser 700 infectados, semana que vem vão ser 800, e batia certinho, né? Isso é uma pesquisa de prevalência. Eu estou indicando que vai prevalecer algum fenômeno epidemiológico. A pesquisa dele não é de prevalência. Ele está determinando que já há identificado que metade da população já tem transtorno mental. No caso mundial? Mundial. Mas um artigo. Ele bateu o martelo esse artigo. Porque isso é muito estranho, né? Porque provavelmente um artigo ele não pode, bater o martelo. Ele pode com evidência. Ele está trazendo, por exemplo, documentação clínica. No caso, ele consultou vários profissionais de todos os países, né? E aí, uma meta-análise, provavelmente sim. E outra. Que ele fez isso por continente, né? Então, ele foi pegando a estimativa da Eurásia, pegou a Europa, América do Sul. Então, por exemplo, os países com menor IDH, essa estimativa só piora. Então, por exemplo, alguns países da América do Sul, alguns países da África, tá pior. Os países de maiores IDH? De menores IDH. De menores, né? Provavelmente pela questão social que a gente já comentou antes, né? Exatamente. Só que eu queria entrar numa pergunta que ela vai um pouco no sentido contrário do que a gente já falou. Perfeito. Que é o quê? A gente falou muito sobre o social e realmente esse social impacta muito, é inegável o quanto o social impacta. Só que assim, mesmo a população que não é afetada muito por essa parte social, que e quando eu falo social eu me refiro mais ao nível de status socioeconômico, essa população que não sofre tanto com isso, ela também apresenta um declínio, vem apresentando um declínio na saúde mental nos últimos tempos. Eu queria perguntar para você, professor, quais são esses fatores e o que a gente poderia fazer hoje para mudar esses fatores, se é que alguns deles a gente consiga traçar um plano aí e mudar para que essa situação de saúde mental venha a melhorar futuramente. Perfeito. As pessoas que estão em uma classe, por exemplo, classe média alta, elas também têm apresentado muito transtorno mental. Você tem razão. E isso dá-se em razão das dinâmicas de trabalho. Parece que o ser humano não tem tido paz depois da pandemia, né? Porque se você está numa classe pobre, as tuas variáveis sociais também te afetam na saúde mental. Mas se você tem alguns privilégios, o teu trabalho está te afetando também. Então, a população tem trabalhado mais.
tem se impactado muito mais com as dinâmicas de trabalho, isso tem afetado muito mais as pessoas. Inclusive, houve o diagnóstico em excesso, em massa, a rodo, de pacientes com burnout, por exemplo. Então, hoje, em todas as esferas sociais, a saúde mental está sendo falada. Qual é a saída? A saída é gestão. A saída é a gente gerir saúde mental dentro da população. Então, vou dar um exemplo. A gente tem muito diagnóstico equivocado de transtorno mental. Muitos. De, por exemplo, a gente confundir pacientes depressivos com pacientes bipolares com pacientes com transtorno de personalidade borderline. Por quê? Porque as expressões de sintoma, elas são semelhantes, mas não são parecidas. A gente precisa aprender na graduação e na psiquiatria a fazer diagnóstico diferencial. Porque o paciente ele vai apresentar... Tem dois conceitos que a gente chama na psicopatologia de patogênese e patoplastia. Né? Para quem está em casa, a patogênese ela é uma afetação orgânica do sintoma. Então esse sintoma ele vai afetar todo mundo com presenças semelhantes. Vou dar um exemplo. Se essa televisão cair agora aqui do nosso lado, nós vamos apresentar sintomas semelhantes, por exemplo, ao pânico. Palpitação, taquicardia, sudorese, o músculo vai enrijecer, a gente pode correr, a gente pode ficar, a gente pode gritar. Vão ser sintomas parecidos. A patoplastia é a tua experiência dentro do sintoma. Então, a televisão pode cair, cada um de vocês terá um contexto para expressar esse sintoma. Eu, por exemplo, posso imaginar, meu Deus, eu não posso morrer aqui porque eu tenho uma filha para criar. Vocês podem dizer, meu Deus, eu tenho que me formar. Né? Então, vai haver uma cor no sintoma. Isso que é o bonito da psicopatologia, porque os sintomas eles são subjetivos. Todo sintoma, o Paulo Dagalahorn chama isso de ancoragem de vivência. Todo sintoma, por mais que ele tenha uma afetação orgânica, ele traz uma experiência subjetiva dentro dele. Esse segundo, então, seria a forma como eu me relaciono com o que acabou de acontecer. Com tudo. O mesmo sintoma que tu possa experimentar, ele vai ter uma característica subjetiva. Eu percebi a semelhança que tu tinha até falado antes do sentimento e da emoção. Porque vai vir primeiro a emoção, aí depois vai vir o sentimento, que é como eu me relaciono com o que pode acontecer ou não. Por exemplo, então tem uma semelhança até. Sim. Por exemplo, pacientes bipolares tipo 2, que eles apresentam quadros de hipomania. Que esses quadros de hipomania, eles têm reações de alação de humor. O que é alação de humor? Altivez, felicidade extrema, excesso de pensamento. Nem todo paciente bipolar vai apresentar o mesmo sintoma. Tem paciente bipolar que ele vai ter exceção de pensamento com jogos. Outros vão ter com pornografia. Outros vão ter com promiscuidade e comportamento sexual. Outros vão ter com alimentação e comida e ingestão de valor calórico. Porque a relação que eu tenho com a vida, daquilo que eu acho que para mim é de desejo, vai ser maior. Se você pegar uma roda com vários pacientes psicóticos, nenhum paciente psicótico vai apresentar a mesma alucinação. Porque a alucinação não vem de fora, vem de dentro. Eu vou colocar na minha percepção, na minha alucinação, aquilo que eu já vi. Então eu posso ser um paciente psicótico, vocês dois também, a gente pode estar conversando com personagens completamente diferentes das nossas alucinações. Porque isso é patoplastia. Entende? Então, por que eu estou falando disso? Isso difere tanto no momento de um diagnóstico, porque se um paciente traz para você uma narrativa do sotaque do sofrimento dele, eu preciso entender a relação dessa patoplastia com essa patogênese. Eu não tenho só que pegar a patogênese e dizer assim, olha, esse rebaixamento de humor, essa anedonia, essa falta de sono, isso é depressão. Será? Porque eu posso estar expressando isso tendo uma outra relação com a minha existência. Eu posso, por exemplo, não dormir porque eu estou em hipomania, não é porque eu sou depressivo. Eu estou pensando tanto que meu corpo não está produzindo sono. Isso não quer dizer, por exemplo, que eu tenho insônia. Isso é um quadro da minha depressão. Entendem? Por exemplo, é muito comum pacientes... Eu já vi casos aqui, em São Luís, de pacientes que procuram o serviço de saúde mental quando eles estão no movimento depressivo. Pacientes bipolares. E quando eles estão em quadro de hipomania, eles não procuram nem o psicólogo e nem o psiquiatra. A probabilidade de diagnóstico dele ser equivocado é muito grande. Não tem nem porquê dentro da cabeça dele ele procurar, né? Já porque que ele tá num vai na momento Renner, super maravilhoso da vida dele. Vai fazer várias compras na Renner, vai procurar vários namorados. Vai estar na Shein. Então, não tem problema nenhum. Eu tô feliz.
Agora, quando eu tô triste, eu procuro o psicólogo, o psiquiatra. Se a gente não fizer uma avaliação dessa oscilação de humor, imagina um antidepressivo na cabeça dessa pessoa. Aí Porque tem que ser um vai... estabilizador de humor, né? Antidepressivo não é estabilizador de humor. Então, quando ele tiver um quadro de hipomania, o medicamento que é um antidepressivo, ele vai triplicar essa relação. E aí o paciente pode experimentar um quadro de mania, que é um tipo bipolar, Só fala pro transtorno pessoal aí de bipolar casa mania e hipomania pra eles poderem A dar, tá? mania é um quadro mais elevado de relação. Então, o paciente ele vai apresentar quadros mais graves, chegando inclusive a alucinar e a delirar. Né? Geralmente, os pacientes com transtorno bipolar tipo 1, eles geralmente são internados. Eles acabam dando entrada na internação psiquiátrica, porque eles alucinam e deliram. São quadros que você vai perceber. A hipomania é um quadro abaixo da mania. Então, o paciente, ele vai... É o que a gente chama, que inclusive são os pacientes mais difíceis de diagnosticar, porque os comportamentos da hipomania são comportamentos socialmente aceitos, né? Então, tudo bem eu malhar na academia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não tem problema nenhum. Isso é vigorexia. Né? Tem que tomar cuidado. Pode ser, na verdade, uma reação de hipomania. Então, entender que o nosso humor tem estágios, né? A mania, a hipomania, a eutimia, que é como nós estamos aqui agora, a gente está conseguindo se regular para falar. Tem a distimia, que é abaixo da eutimia, e tem um quadro melancólico. Né? O paciente bipolar ele passa por todos esses quadros. E em alguns casos, dependendo do tipo, ele estaciona em um ou em outro. Nós temos 3 tipos, o tipo 1, o tipo 2 e o ciclotímico. Né? Então, veja, imagina, olha o papo que a gente teve aqui. Imagina você fazer uma anamnese para identificar isso. E aí eu vou responder o que tu tinhas perguntado. A gente não tem preparo para isso. Tá? A gente não tem instrumentos. A gente avalia, na grande maioria das vezes, os pacientes com um olhar clínico. Né? Mas o futuro é a gente tentar equalizar uma forma de avaliação que seja mais eficaz. Um paciente bem avaliado, ele é mais econômico. Em que sentido? Ele vai tomar a medicação correta. Ele vai ter os objetivos terapêuticos mais direcionados. A alta terapêutica vai ser mais rápida. A probabilidade de remissão é maior. Mas se eu não avalio ele bem, ele vai ficar circulando. Ele vai num psiquiatra A, B, C, D, E, terapeuta A, B, C, D, E. Eu vou tentar o TCC, não, vou tentar a psicanálise, vou tentar... Porque não avaliou. Né? E isso vai entrar na crítica que a gente teve antes de começar a gravar. Agora eu preciso incomodar a psicologia. A gente tem dificuldade de avaliar também. Né? Então, a gente falou isso numa das chamadas, eu acho que eu falei com vocês. Todos os profissionais de referência da área de saúde mental, eles têm no seu protocolo uma forma de avaliar. Né? Então, o neurologista ele vai avaliar, o psiquiatra vai avaliar, o nutricionista vai avaliar, o psicólogo vai fazer terapia. Não faz sentido. Também não é muito... Porque, por exemplo, assim, tem terapeuta que... Terapeuta não, né? Psicólogo, mas o psicólogo ele trabalha só com avaliação psicológica. Se eu não me engano, o Elias ele é desse jeito, né? Ele não atualmente está aplicando terapia, só avaliação. Isso. Mas também tem psicólogo que só faz a terapia e não faz avaliação. Como é que funciona essa questão do psicólogo? Tá lá, ele tem que dar terapia, mas também ele tem que fazer avaliação. Ele tem que parar um momento Ei, vamos aplicar o teste psicológico. Então, eu vou ou falar... ele encaminha para outro e depois pega o resultado, que vai ver com o psiquiatra, ou é uma mistura. O ideal na Gilbertolândia, né, era que não houvesse separação. Porque a avaliação é uma prática do profissional da psicologia. Não é de uma abordagem em si. Então, você não vê um médico chamando outro médico para aferir os batimentos cardíacos de alguém. Eu não sou especialista com estetoscópio, vou chamar aqui o meu amigo Maicon, que ele é o fera do estetoscópio, aí tu vem com o estetoscópio assim. Aí tu bota no peito do cara só a frequência dele, tá? Imagina o gasto que ia ter no serviço público um médico especialista em clínica, um médico especialista em estetoscópio, um médico especialista em leitura de exame. Não faria sentido nenhum. A nossa prática, pelas construções teóricas que ela teve, acabou enveredando. Então a psicologia hoje, você percebe que é como se as pessoas que aplicam testes, as pessoas que trabalham com avaliação, fosse uma abordagem. Mas é um instrumento nosso. Qualquer psicólogo pode usar. A formação, inclusive, ela te oferta a possibilidade. Só que a narrativa dos profissionais é de descrédito com o instrumento. Eu não sou muito de aplicar isso, não.
Entende? Aí isso é uma baboseira, não usa teste não. Como? Como se o teste fosse um descarte. O teste, ele faz parte do processo de avaliação do paciente. Ele está dentro da construção para que você tenha informações para saber como cuidar do paciente. É evidência. Inclusive, eu penso assim, a gente tem falado muito sobre práticas baseadas em evidências, né? Isso se tornou hoje, acho que o último podcast de vocês falaram sobre isso também. Sim. Não deveria ser nem falado, gente. Não faz sentido a gente revisar prática baseada em evidência numa classe e numa ciência que se diz ciência. É como se eu estivesse dizendo assim, olha, o coração, eu tô tendo um ataque cardíaco do coração, isso é pleonasmo. Se você tem uma prática que ela em sua formação é ciência, eu não preciso de uma prática baseada nela. Ela já tem que ser ciência. A galera da prática baseada em evidência, eles estão tendo que relembrar do que a gente precisa fazer. Vocês entendem? Entendi, Isso não é faz, como se fosse... não faz já sentido. devia estar... Já devia ser uma prática baseada em evidências, Sim. vocês entendem? Não tinha que relembrar. A psicologia tem que ser uma prática baseada em evidências. Não precisaria de um movimento. É como se eu tivesse fazendo um movimento para lembrar os engenheiros de aprenderem a subir um prédio. O movimento do subprédio. Não faz sentido. Vocês não estudaram isso? É como Entende? se o sistema de ensino fosse tão defasado ao ponto de que a gente precisa criar um tópico novo para falar daquilo que já deveria ser obrigatório. É isso. A mesma coisa acontece com a avaliação. Já tá lá. E né? é o que eu percebo mesmo quando eu tive pela primeira vez contato com questão de avaliação psicológica e teste psicológico. O que me pareceu foi exatamente isso, que tem o profissional que trabalha só com avaliação psicológica e teste psicológico e que quem geralmente vai para a clínica não mexe muito com essa área. E daí o que tu tá me dizendo é o oposto, né? É o profissional que faz a psicoterapia ali também clínica, ele também precisa ter esse aporte de conhecimento Exato. sobre avaliação para que ele poupe até esforço dentro do processo terapêutico, né? Sim, no SATEPSI, que é o sistema de avaliação e testes psicológicos que nós temos hoje, presidido pela CAP e pelo Conselho Federal de Psicologia, nós temos mais de 180 testes aprovados. Tem teste para tudo. Teste para tudo. Tem instrumento para avaliar quase tudo. Não tem desculpa para dizer, por exemplo, não, mas esse meu nicho aqui, ó, esse eu não consigo avaliar, isso não existe. Falta realmente esse estímulo. Mas tem uns testes lá que são baseados, que tem umas bases em psicanálise assim. Então, Que isso, outras cara, questões. Rapaz, que isso. Não queria falar nada. Pológrafo. Tem outros também. Tem o TAT, tem o palografo, tem vários testes também que tem embasamento teórico. E é um ponto isso aí, tá? Mesmo o teste tendo esse embasamento teórico, se o profissional ele se dispor a aprender o teste, a avaliação vai ser excelente. Porque um outro problema que nós temos com a avaliação, por exemplo, a gente estava falando de futuro da saúde mental, né? E está em teste agora, a gente está viajando. Mas, desculpa. Mas uma das questões que mais impactam a avaliação é, por exemplo, nós temos vários testes que são de personalidade, né? Então, teste como o BFP, IFP, tem o Rocha, você tem o TAT, você tem as pirâmides de Pfister. Cada um desses testes é uma teoria específica. E sabe o que eu observo, lendo os laudos que eu leio? O profissional ele aplica um Pfister na vida, que é um teste baseado na teoria das cores. Ele utiliza a teoria da análise do comportamento. É como se eu fosse um pesquisador, que eu passei 15 anos desenvolvendo um teste, que tem uma teoria para explicar cada faceta desse teste, e o sujeito vai converter o resultado do teste a uma lógica da abordagem dele. Não precisa fazer isso. É como se a pessoa estivesse falando assim, 2 mais 2 é igual a 4, entre outro. Mais 2 vezes 2 também é igual a 4. Então eu vou usar na Na minha, 2 minha. vezes 2, Entende? Por que isso está acontecendo, gente? Porque a gente não estimula essas práticas básicas de avaliação psicológica dentro do nosso formato de aprendizagem, né? E aí a gente acaba tendo essas bifurcações. O Maicon, que trabalha com avaliação, o Gilberto é terapeuta, e o Pablo trabalha com a aplicação de teste só de personalidade. Acho que não é pior ainda. Né? Não existe. É como se a gente estivesse criando mais burocracia para um trabalho nosso que precisa ter esse segmento. Então, eu estou falando isso porque nós precisamos parametrizar mais a nossa prática. Parametrizar em que sentido? Ela ter um sentido coeso de avaliação. Para a gente só conseguir ter etapas de atendimento quando a gente souber o que a gente está fazendo primeiro.
E isso não só dentro da prática da psicologia, não. Dentro de um formato multiprofissional de saúde mental. O nosso trabalho tem que ser uma avaliação parametrizada. O paciente ele precisa da entrada nesse processo sabendo exatamente, e nós sabendo exatamente, como trabalhar com esse paciente unicamente. Ter propostas terapêuticas muito mais individuais. Né? Então, como que isso acontece? Nós temos IAs aí, à torta e à direito, trabalhando. Nós temos que começar a ter mais proximidade com essas práticas mais modernas. Começar a trabalhar dentro de uma perspectiva de saúde mental com a ferramenta que já existe. Mas a gente não faz isso, nós somos muito conservadores nesse quesito. Né? Então, poxa, a gente ainda usa papel para aplicar teste, gente. Papel. Caramba, papel, cara. Imagina um adolescente que joga Fortnite em casa, ter que botar vários quadrículos numa pirâmide. Não é palpável para a modernidade. Não é, sabe? A gente não faz aplicativo para tudo. Coloca tudo num aplicativo. E aí nós, com a gente com o CRP, a gente pode ter acesso, disponibilizar um link para o paciente. Isso é uma boa. Entende? E aí, mas é muito caro. É muito caro porque não é acessível. Se a gente consegue puxar isso pra gente, esse aplicativo pode parar lá no psicólogo do CAPS, lá do Monte Castelo. Que de repente ele tá com dúvida. Será que isso é uma depressão grave ou isso é distimia? Ele pode aplicar um teste e tirar essa dúvida. Mas aí tem aquela questão de investimento que demora, né? E tem toda uma questão... Porque saúde mental não tá na agenda pública, Pablo. E digo mais, nem sei se vai estar. Eu acho que não precisaria nem investir em saúde mental entre ações, precisaria investir em... Esqueci o nome da palavra. O básico. Saneamento básico. Começa por aí também. Exatamente. Porque aí já diminui a necessidade de ter isso. Acaba o podcast aí, vamos patentear a ideia do aplicativo aqui rapidão. Eu tive um aluno que teve essa ideia, achei genial a ideia dele. Muito bom. Mas a gente já perdeu essa luta já e a gente vai entrar em uma outra discussão aí, né, das editoras que fazem a venda dos testes. Então, a gente vai... Isso a gente fala em off. Mas isso já é um outro esquema. Então, é muito complicado, assim. A gente precisa abrir mesmo a cabeça para botar a psicologia e começar a dar cotovelada nesses formatos de trabalho. Então, assim, a pergunta que tu fez, eu fui muito longe, né? Mas enquanto a gente não tiver uma mudança de panorama... A gente vai repetir isso por muito tempo. Você comentou muito sobre a questão do diagnóstico, né? E isso provavelmente já viria da própria formação do psicólogo para que a gente conseguisse intervir nisso, acredito eu, né? Assim, por alto, que a gente já tá chegando no fim do episódio, por alto, quais seriam pelo menos um a outro fator que você observa que faria diferença no impacto da saúde mental da população futuramente? Quer dizer, de uma maneira bem simples mesmo. Porque eu falo pra caramba. Não é porque, mas assim, tipo, é porque a gente vai embora. Também pro público entender que seja assim, bem sucinto, uma coisa assim. Pau. Pronto, é isso daqui. eu sinceramente, temos que sair um pouco dessa psicologia de mercado. Tá? Aí já vai, é muito complexo. A gente tá vendendo uma prática, a gente tem vendido uma prática sem entender o todo de onde as pessoas estão envolvidas, né? E a gente tem utilizado a psicologia numa prática, numa perspectiva de mercantilização de saúde. E não é assim. Então, nós precisamos mais de psicologia social na graduação do que 4 módulos de psicopatologia, por exemplo. Entende? Porque a pessoa que vai entrar no teu consultório com uma depressão, essa depressão tem uma história. E a gente já falou sobre isso, né? Saber diagnósticos, saber função e patoplastia de transtorno, entender magnitude de sintoma, entender forma e conteúdo, tá ok. Todas as grades que eu já observei em todos os cursos de faculdade, a universidade tem isso. Mas a gente está debatendo, por exemplo, sobre carga horária de psicologia social. Nós não temos estagiários de psicologia em um CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é o melhor laboratório que vocês podem ter de prática dentro da prática social. Não tem? Não. Estagiários preconizados não tem. Eu já frequentei os CREAS daqui e eles pedem alunos de psicologia. Tem da assistência.
Então, Tipo voluntário, né? não, como um estágio mesmo curricular. Curricular mesmo, Entendi. né? Que eu já vi também voluntário, entendeu? Porque não Voluntário tem. tinha, mas tinha bastante voluntário. Voluntário tem, mas não tem curricular. Não tem aquele tutor dentro desse espaço para explicar como é que funciona a lógica social. Se nós não tivermos uma psicologia pautada no social, de nada nós não vamos ter em lugar nenhum. Nem em clínica, nem em esporte, nem organizacional, nem em espaço nenhum. E eu não quero centralizar nessa prática não, tá? Porque nem psicólogo social eu sou. Eu trabalho numa perspectiva de políticas públicas e saúde mental. Mas eu tenho percebido que, para quem ouve a gente, que está na graduação, que é psicólogo e está se formando, volta para o social. Volta para o social, que você só vai entender saúde mental quando você for para o centro. Caraca, terminou bonito, hein? Eu ia perguntar pro professor qual seria a mensagem que ele queria deixar de todo esse episódio, mas eu acho que ele acabou de fazer isso por conta própria e... Se não há psicologia social, não tem psicologia em lugar nenhum, cara. Não há. Terminou assim com uma frase assim. Professor, eu queria fazer só mais na verdade, um pedido antes da gente encerrar o episódio, que é, baseado em toda essa conversa e na sua experiência, na sua prática de pesquisa em saúde mental, eu queria que você deixasse indicações de leitura para os estudantes de psicologia que nos acompanham aqui. Pronto. Eu sei que no seu Instagram tem um destaque onde você recomenda vários livros, já olhei. Né? Só que eu queria que você deixasse aqui no episódio para os estudantes de psicologia se aprofundarem no conhecimento acerca do que foi debatido aqui hoje. Pronto. Nós começamos falando um pouquinho sobre a história da saúde mental e a história da saúde no mundo. Tem um livro muito bacana que é a Biografia do SUS. Livro fantástico. Ele conta um pouquinho como que foi construído isso dentro do Brasil. E aí é um achado documental sobre o SUS do Brasil. E ajuda a gente a entender, inclusive, a formação da psicologia em saúde mental. Um outro livro que eu sou super fã, que não é um livro muito fácil a leitura, mas é importante que vocês tenham na cabeceira, que é A História da Loucura, de Michel Foucault, que ele vai falar um pouco sobre esse achado da arqueologia do saber da loucura como uma dinâmica de poder dentro da sociedade. Então ele explica as internações na Europa, na gripe espanhola. É um livro maravilhoso que explica por que nós chamamos os loucos de loucos, por que nós estigmatizamos as pessoas que estão em sofrimento da população. E é muito legal esse livro. Olha que é um livro do século XIX, XVIII. Tá? Um livro muito bom. Não posso deixar de indicar o livro do Dalga Larrondo, que é um livro que é ABC da psiquiatria e ABC da psicopatologia. É um livro muito bom. Mas, além do livro do Dalga Larrondo, tem um livro novo agora que a Artmed publicou. Esse do Dalga Larrondo é Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Esse livro é maravilhoso, esse livro. Né? Inclusive, ele aumentou uns capítulos sobre espiritualidade e a importância da espiritualidade dentro da saúde mental. Achei genial. Porque eu sou muito fã do cara, e tem um livro do Steven Pinker, que é um psicólogo cognitivo, que ele tem um livro chamado Racionalidade. Na verdade, todos os livros do cara são geniais. Tem um livro dele chamado Racionalidade, que foi o último livro que ele publicou, que ele explica um pouquinho sobre como a gente tem perdido um pouco essa lógica de trabalhar com perspectivas mais racionais dentro das políticas, dentro dos atendimentos e por aí vai. Tem um outro livro dele chamado Como a Mente Funciona, que é um livro genial. É um livro antigo, de 2014, mas é um livro que vale muito a leitura. E eu ia trazer para vocês um livro do Nicoleles. Eu esqueci, saí na correria de casa. Nicoleles é um neurocientista brasileiro que ele tem na narrativa dele essa ideia de que só vamos mudar a sociedade se a gente levar ciência para todo canto. Então ele tem um livro que ele publicou agora no começo do ano chamado Nada Mais Será Como Antes. Não é um livro técnico, eu acho que é a minha indicação hoje. Ele é um romance que ele explica como que vai ser o mundo em 2036. Ele explica isso com um neurocientista e um matemático como os personagens principais do livro. Então, para quem tem dificuldade de ler neurociência, é um livro que eu indicaria para iniciar, para poder seguindo com os outros livros. Muito livro. Esse livro é incrível. Ele mandou muito bem, porque o Miguel Nicoleles ele não tem dificuldade, mas as pessoas acabam não entendendo muita coisa, porque neurociência é um papo complexo. E ele fez o quê? Ele pegou o conhecimento que ele tinha e fez um romance. Então, fez disso uma coisa que é palpável para a comunidade, né? Inclusive, por favor, leiam. É um livro maravilhoso. Ele está na leitura disponível. Arrasta para cima aí da leitura. Tá certo. Professor, queria deixar os agradecimentos aqui pela sua participação no episódio. Achei genial. Muito bom. Eu, particularmente, gostei muito e aprendi muita coisa aqui hoje. Queria que você deixasse suas informações para que o pessoal consiga lhe achar, caso queira lhe buscar, entrar em contato.
Pessoalmente eu tô todos os dias na universidade, lá na Universidade Selma. Lá eu ministro disciplinas de psicopatologia e psicologia social e teorias e sistemas, que é da história da psicologia. Eu tenho um Instagram, que ele não é profissional e ele nem vai ser um dia sequer. Mas lá vocês vão poder me encontrar para tirar dúvidas e lá eu tenho mais... Eu gosto de postar mais a minha vida com a minha filha, né? Então não tenho esse... Mas lá vocês vão poder me encontrar. É a única rede social que eu tenho, Instagram. Né? Então, e com vocês, né? Falam com os meninos que eles vão conseguir me encontrar em algum lugar por aí. Então, muito obrigado, vocês que assistiram a gente até aqui. Eu falo demais, eu peço desculpa pra vocês. Assim, eu me estendi muito, mas eu acho que foi um papo necessário. Sim. Eu acho que não só para a população geral, mas também para nossa classe, né? Para falar um pouquinho sobre saúde mental sempre é muito importante. Muito obrigado, gente, pelo convite. E eu vou estar aqui sempre que vocês precisarem, viu? Certo. Pablo? Então, fazer as considerações. Agradecer, claro, o nosso convidado Gil, o Maicon, todo mundo também que está assistindo. A gente vai deixar o link dos livros que ele falou. Vai ser uma listinha que a gente vai estar deixando aqui na descrição também. Agradecer muito para vocês que estão acompanhando até agora e estão participando aqui, porque vocês também estão nessa conversa. Então, tem outros podcasts que a gente também fez, a gente falou. Tem o que é Avaliação Psicológica, que é com Elias. Episódio 2, vocês podem também estar assistindo e vai estar no link na descrição. E tem um episódio também de psicologia social, que foi, na verdade, o episódio de Dia das Mulheres que a gente gravou com a psicóloga Karina Muniz. E baita episódio, a gente gostou muito. A gente falou sobre o Dia da Mulher, só que a Karina Muniz é uma psicóloga social, então ela sabe muito do que fala e a gente conversou bastante. Legal. Então é esse. Agradecemos a audiência de vocês. Esse foi mais um episódio do Psicotalk Podcast e até a próxima. Valeu!